Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje vamos para o 9º vídeo da série de estudos sobre os atributos de Deus. E tem como tema a pergunta: como é Deus? E se conhecer a Deus é um assunto que te interessa, já te convido para acompanhar esse estudo até o fim, pois vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e, com a ajuda do Espírito Santo, descobrir um pouco de como é Deus. Visto que Deus é infinito e é impossível para um ser humano que é finito conhecer a Deus por completo. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. A grande pergunta de como é Deus deve ser algo que todas as pessoas do mundo já pararam para se perguntar. E nesta série de estudos vamos entender um pouco de como é o Deus das Sagradas Escrituras e entender que muitos têm um conceito errôneo a respeito de Deus, ou conhecem apenas um dos atributos de Deus. Mas Deus não é da forma que eu e você acha que Ele é. Deus é muito mais além do que nós imaginamos. Deus tem atributos incomunicáveis que são exclusivamente dele, pertencem somente a ele, que não podem ser compartilhados com ninguém. E também tem atributos comunicáveis, que são qualidades do caráter de Deus e que ele compartilha com todos nós, seres humanos. E hoje vamos entender que Deus é infinito. Veja o que está escrito em Salmos 145 e versículo 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. A natureza infinita de Deus significa simplesmente que Deus existe a parte de, e não é limitado pelo tempo ou espaço. Infinito significa simplesmente sem limites. Deus é descrito como onipotente, ou seja, ele tem poder ilimitado. Ter todo o poder é importante porque estabelece a capacidade de Deus de realizar a sua vontade soberana. Porque Deus é onipotente e tem poder infinito, nada pode impedir que a sua vontade decretada venha a acontecer. E nada pode deter ou atrapalhar seus propósitos divinos de serem cumpridos. Há muitos versículos na Bíblia em que Deus revela esse aspecto de sua natureza. Veja o que está escrito em Salmos 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ou ao responder à pergunta dos discípulos, que foi a seguinte: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus também é onisciente, ou seja, ele tem conhecimento ilimitado. Seu conhecimento infinito é o que qualifica como governante e juiz soberano sobre todas as coisas. Deus não apenas sabe de tudo o que acontecerá, mas também de todas as coisas que poderiam ter acontecido. Nada pega Deus de surpresa e ninguém pode esconder o pecado dele. Veja o que está escrito em 1 João capítulo 3 e versículo 20. Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Deus também é onipresente. Isso significa que Deus está sempre presente. Não há nenhum lugar onde se possa ir para escapar da presença de Deus. Deus não é limitado pelo tempo ou espaço. Ele está presente em cada ponto do tempo e espaço.
A presença infinita de Deus é importante porque estabelece que Deus é eterno. Deus sempre existiu e sempre existirá. Antes do início dos tempos, Deus já era. Antes que o mundo ou até mesmo a matéria em si tivesse sido criada, Deus já era. Ele não tem começo e nem fim, e nunca houve um tempo quando ele não existia, nem haverá um tempo em que deixará de existir. Veja o que está escrito em Salmos 139, do verso 7 ao 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus é eterno, ele não tem começo e nem fim, e está acima do tempo e espaço. Ele é perfeito em santidade, amor, justiça e misericórdia. Em Isaías 40, 28 está escrito: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrilhação do seu entendimento? Como Criador do universo, Deus possui um poder ilimitado. Ele trouxe todas as coisas à existência com sua palavra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus governa sobre toda a criação com sabedoria e justiça infinitas. Sua vontade é perfeita e infalível, conforme está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 33, que nos diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Este versículo é um louvor à infinita sabedoria e conhecimento de Deus. Paulo expressa admiração pela profundidade das riquezas de Deus, destacando que seus juízos e caminhos estão além da compreensão humana. A palavra profundidade indica a imensidão e a vastidão do entendimento divino, que ultrapassa qualquer conhecimento ou sabedoria humana. Quando Paulo fala das riquezas de Deus, ele se refere não apenas à sabedoria e ao conhecimento, mas também à graça, misericórdia e amor que Deus manifesta em seus planos para a humanidade. A sabedoria de Deus é vista na criação, na história da redenção e em sua providência diária. Seu conhecimento é completo e perfeito, abrangendo todos os aspectos do universo e da vida humana. Os juízos de Deus são suas decisões e vereditos, que são justos e perfeitos, embora muitas vezes insondáveis para nós. O ser humano, com sua visão limitada, não consegue sempre entender o porquê das ações divinas, mas pode confiar que elas são sempre para o bem último e para a glória de Deus. Os caminhos de Deus refere-se à maneira como ele age no mundo, guiando os eventos e as vidas individuais de acordo com seus propósitos soberanos. Esses caminhos são inescrutáveis, ou seja, impossíveis de serem totalmente investigados ou compreendidos pela mente humana. Deus opera de maneira que muitas vezes não fazem sentido para nós, mas são sempre parte de seu plano perfeito. Deus está além de qualquer coisa que possamos criar ou imaginar. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 8 e versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter,
quanto menos esta casa que eu tenho edificado. O versículo que acabamos de ler nos lembra da majestade e transcendência de Deus. Salomão, ao construir o templo, reconhece a imensidão de Deus, que não pode ser limitado por nenhuma construção humana. Mesmo o mais grandioso dos templos não pode conter a glória divina. O salmista Davi reconheceu a grandeza de Deus, que ele sim é digno de ser louvado. Veja o que está escrito em Salmos 145 e versículo 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Perceba que imensidão de Deus é um tema central neste versículo, que nos convida a louvar o Senhor não apenas por suas obras maravilhosas, mas por sua própria natureza incompreensível. Sua grandeza é tão vasta que escapa à nossa plena compreensão. Isso nos leva a um lugar de reverência, onde reconhecemos a nossa limitação e a infinita grandeza do nosso Deus. Jamais poderemos compreender a grandeza de Deus, mas podemos ser instrumentos em suas mãos para anunciar as boas novas. Veja o que Paulo falou em Efésios capítulo 3 e versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Perceba que Paulo se expressa humildemente e está maravilhado ao falar da graça que lhe foi dada para pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Perceba que mesmo os mais humildes entre nós podem ser instrumentos nas mãos de Deus para espalhar as boas novas. As riquezas de Cristo são incompreensíveis, mas somos convidados a explorá-las e compartilhá-las com os outros. Em Apocalipse 19 e versículo 6, João descreve uma visão grandiosa do Todo-Poderoso em seu reino. Veja o que está escrito. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Perceba que este versículo nos transporta para uma visão celestial, onde a glória de Deus é proclamada com poder e majestade. A voz da multidão é como o som de muitas águas e trovões, simbolizando a magnitude da adoração e a autoridade de Deus. A declaração, o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, nos dá segurança e esperança e nos faz lembrar que Deus está no controle absoluto, pois Ele não tem limites. Não existe nada comparado a esse Deus tão grande, tão poderoso, que sua glória ultrapassa os céus. Veja o que está escrito em Salmos 113, do verso 4 ao 6. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? A imagem de Deus se inclinando para observar a criação enfatiza tanto sua grandeza quanto sua proximidade. O Deus exaltado e transcendente também se preocupa com a humanidade. Deus tem o controle de tudo em suas mãos, desde o início até o fim de todas as coisas. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceba que este versículo revela a eternidade e a onipotência de Deus. Como Alfa e Ômega, Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Esta declaração nos dá uma visão da soberania divina sobre o tempo e a história.
Deus não apenas iniciou a criação, mas também a trará a sua conclusão. Sua presença contínua e poder absoluto são motivos de confiança e esperança para todos nós. Ninguém pode se esconder de Deus, seja onde for, Deus sempre está presente. Não adianta tentar se esconder. Veja o que está escrito em Jeremias 23, versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Este versículo nos mostra a onipresença de Deus. Não há lugar onde possamos nos esconder de sua presença. Ele enche os céus e a terra, vendo e conhecendo tudo. Esta verdade pode ser tanto um conforto quanto um chamado à responsabilidade. Deus está sempre presente, cuidando de nós e observando nossas ações, o que deve nos motivar a viver de acordo com a sua vontade. Deus possui a imortalidade e habita em um lugar onde nenhum ser humano pode ver. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Perceba que este versículo sublinha a transcendência de Deus, que possui a imortalidade e habita na luz inacessível. Ninguém pode ver Deus em sua plena glória e sobreviver. Este reconhecimento nos leva a uma postura de adoração e reverência, reconhecendo a singularidade e a santidade de Deus. Ao mesmo tempo, nos lembra de sua imortalidade e poder eterno, pelo qual devemos dar honra e glória. Nós, seres humanos, por outro lado, somos finitos. Somos criados à imagem de Deus, mas com limitações físicas, mentais e espirituais. Temos um começo e um fim neste mundo. Veja o que está escrito em Jó, capítulo 14, verso 1 e 2. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, como a flor nasce e murcha, foge como a sombra e não permanece. Portanto, nós temos capacidades físicas e intelectuais limitadas. Não podemos compreender tudo nem realizar todas as coisas. Salmo 103, versículo 14, nos lembra: pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Porque Deus é infinito, também se diz que Ele é transcendente. Ou seja, Deus vai muito além da sua criação e é tanto maior do que a criação quanto independente dela. O que isso significa é que Deus vai muito além de sua capacidade de compreender plenamente que, se não tivesse revelado a si mesmo, não poderíamos saber ou entender como Ele é. Entretanto, Deus não nos deixou ignorantes sobre si mesmo. Em vez disso, revelou-se a nós através da revelação geral, que é a criação e nossa consciência, e da revelação especial, que é a palavra escrita de Deus, a Bíblia, e a palavra viva de Deus, Jesus Cristo. Portanto, podemos conhecer a Deus e podemos saber como nos reconciliar com Ele e como viver segundo a sua vontade. Apesar de sermos finitos e de Deus ser infinito, podemos conhecer e compreendê-lo assim como se revelou a nós. Nossa limitação nos leva a depender de Deus para tudo. Em Filipenses 4,13 afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso mostra que, apesar de nossas limitações, encontramos força e capacidade em Deus. A compreensão de que Deus é ilimitado, enquanto somos limitados,
convida a humanidade à dependência total de Deus. Nossa limitação não é obstáculo para Ele, mas uma oportunidade para experimentarmos seu poder e graça em nossas vidas. Ao reconhecermos nossa finitude, somos chamados a confiar em Deus, que nos guia, sustenta e capacita além de nossas limitações. Este contraste também nos lembra do amor incomensurável de Deus, que apesar de sua grandeza, se aproxima de nós em nossa fragilidade, como o salmista diz em Salmo 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? A jornada da vida cristã é um convite constante a viver na dependência de um Deus ilimitado, sabendo que em nossas fraquezas seu poder se aperfeiçoa. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o 9º vídeo sobre os atributos de Deus. Gostou desse vídeo? Quer aprender mais sobre Deus? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e compartilhar com mais alguém essa fonte inesgotável que é a Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.